Então, a gente pensou de fazer uma coisa hoje, de falar sobre um assunto que é a sabedoria iniciática das idades, de falar um pouquinho da Gupta Vidya, falar um pouquinho dessa ciência dos deuses, né? Aí, antes de entrar no assunto em si, perguntar só para a Jéssica, que está mais recente aí com a gente no grupo, o pessoal daí recebeu yoga respiratória, recebeu globo azul, essas coisas para fazer também, a prática, né? Sim, Jéssica? Sim, eu acho que, bom, pelo que eu soube, é o globo azul, né? As da respiração, não sei se eles chegaram a aprender, né, Gilmar? Pranayama, respiração em 4 tempos. Receberam. Lembra dessa? Lembra, Jéssica? Sim, eu lembro. O pai, a gente faz, principalmente as respiratórias, geralmente quando eu vou no pai, ele vai lá e a gente acaba que faz, né? Mas o globo azul, a yoga sintética, a gente faz também, eu faço praticamente tento fazer todo dia. Primeira coisa é lembrar isso, porque assim, sempre quando eu começo os encontros aqui, né, quando a gente faz em Brasília, a primeira parte do nosso encontro é yoga, né, e aí depois o dia a dia da gente. O que aconteceu na semana? O que a gente andou pensando naquela semana que passou? Como é que estava a gente? O que a gente descobriu daqueles assuntos que a gente tinha conversado, entendeu? Porque é o que o Bené estava falando. Não faz sentido a gente falar de assuntos aqui desconectar da nossa vida. Só faz sentido se a gente falar, experienciar, como é que vai ser a semana processando aquilo tudo que a gente conversou, entendeu? Aí, ó, eu vi isso que confirmava aquilo, eu pensei nisso, né, e tal. Aí chega na outra semana, abre outro assunto, a gente passa a semana, às vezes, meditando sobre aquele assunto e tal. Então, é muito legal a gente falar das coisas que estão acontecendo, entendeu? Olha, essa semana aconteceu coisa fantástica, eu encontrei gente que me trouxe alguma informação sobre isso, ou as yogas fizeram um efeito diferente, eu estou sentindo alguma coisa e tal. Sabe? Eu acho importante a gente fazer esse balanço das práticas, não deixar, né, entrar só na teoria, conversa todas as vezes. E uma das coisas é, a gente está sentindo o efeito da prática que a gente faz? A gente faz respiração e sente alguma coisa? Sente mais vitalizado? Sente alguma coisa que muda na cabeça da gente, na gente, entendeu? A gente faz os yogas, e aí? Traz alguma diferença para a gente na semana, na nossa vida, no dia, entendeu? Acho que mais consciente, assim, eu percebo mais esse sentido de consciência, principalmente nos atos, assim, né? A gente, de repente, tem um ato que não seria, assim, tão condizente com o esperado, já na hora já não soa tão legal. Parece que agora o feedback é mais rápido, sabe? Acho que não era por aí, né? Faz muito sentido. Quando a gente fica mais próximo da nossa consciência superior, a gente tem mais clareza, né, daquilo que a gente não deve, né? Sim. Porque é aquela história que a gente já conversou também, né? A gente precisa ser vegetariano, a gente precisa fazer yoga todo dia, a gente precisa se iluminar, a gente precisa... a gente precisa se a gente for fazer alguma coisa com isso. Se a gente não for fazer nada com isso, estamos perdendo tempo. Por exemplo, você pegar uma pessoa que não está iniciando, que trabalha na obra todo dia, entendeu? Que precisa de energia ali, ela não precisa ser vegetariana, ela não precisa ficar fazendo yoga todo dia, ela precisa comer proteína, ela precisa comer um prato que é 3 vezes o seu, entendeu? E dar conta de gastar uma energia danada no sol quente ali, aguentar. Né? Então, depende. Quando a gente começa a fazer esses esforços, né, de se utilizar, de entrar em contato com essa parte mais profunda nossa, de descobrir essas coisas desse conhecimento diferenciado, para a gente fazer algo com isso. A gente vai mudando a gente mesmo e a gente vai se tornando capaz de fazer coisas que a gente não poderia fazer. Nossos pensamentos ganham uma força maior, nossas palavras ganham uma força maior, nosso magnetismo muda. E a nossa ação no mundo pode ser diferente. Então, assim, o trabalho de uma pessoa que vai ganhando essa consciência, que vai aumentando seu poder vibratório e tudo, é de ter uma ação no mundo que uma pessoa comum não poderia ter. O iniciado, só com a mente, ele pode estar ajudando o mundo de alguma forma, ele pode estar ajudando as pessoas. Às vezes, sem nem ir até a casa de uma pessoa, você pode ajudar um amigo seu que está doente.
são habilidades incomuns, né, para a maioria das pessoas, entendeu? Mas que, para a gente sabe da força do pensamento, a gente sabe da força dessa questão da energia, né? Então, a gente vai poder trabalhar coisas que as pessoas comuns não podem. É isso que vai acontecendo. Então, assim, só faz sentido a gente fazer essas práticas e se utilizar e entrar em contato com tudo isso, aumentar esse poder de vibração nosso para usar ele na nossa vida e ajudar o todo também, ajudar o coletivo. Faz sentido, Bené? Sim, é isso mesmo. É a prática, esse aí é o teatro da vida, né? Então nós adquirimos a parte, temos acesso ao conhecimento, revelação, né? Que seria aqui na iniciação eubiótica a gente conhece como a iniciação simbólica, e a gente tem que ir descodificando isso e transformando isso em iniciação real, que é descobrindo por nós mesmos aonde isso se aplica no dia a dia, nossa vivência. Isso vai, aí o que a Jéssica disse ali, isso que ela falou, que a gente vai percebendo as coisas, isso é o começo da iniciação real, que está saindo da simbólica, e nós estamos olhando as coisas e interpretando os símbolos da vida, os acontecimentos, já com a visão, uma visão assim da mente abstrata, ou da mente intuitiva, do búdico. E aí esse é o começo já disso da escadinha. E aí é também interessante que nesse comentário que você falou, a gente começa a olhar não mais o defeito dos outros, mas aonde a gente tem coisas para melhorar, né? E nós já não vemos nossos problemas como um erro, coisas assim negativas e tal. A gente vê como oportunidades que a gente está tendo de olhar aquilo que a gente antigamente não tinha coragem de. Aliás, a lei nem permitia que a gente enxergasse, porque a gente não ia suportar, né? Então a iniciação permite com que a gente, os véus seja retirado por nós mesmos e a gente consiga contemplar aquilo que ainda não tá bem em nós. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um outro lado, que é aquilo que já está alicerçado em nós, que nos dá segurança de que nós estamos no caminho de que a lei deseja que a gente faça. Essa parte interna, né, que a Jéssica falou, Bena, essa parte interna que a Jéssica falou, por exemplo, é aquela parte na gente que já sabe o que é a verdade, né? Que já intui o que é verdade, que já intui o que está dentro da lei. É uma parte que ela já sabe. Então, quando a gente está mais próximo disso, né, Jéssica, a gente começa a olhar e, opa, eu já sei isso, eu já sei que isso aí não é para mim, eu já sei que isso aqui não está em harmonia com o que eu preciso, entendeu? E, ao mesmo tempo, essa intuição e esse contato com essa parte interna vai guiando a gente como se aumentasse, né, a sincronicidade ali em volta da gente, para que as pessoas certas apareçam, para que o conhecimento certo apareça, para que a gente se vincule àqueles lugares que a gente tem que se vincular. Então, tudo vai remando ao nosso favor quando a nossa mente, quando esse nosso rádio está sintonizado, né? E yoga, essas coisas todas, é toda uma forma de sintonizar a gente, né? Com essa parte mais profunda. Então, não é nada miraculoso, não é nada, assim, são coisas objetivas, são ferramentas que essa sabedoria antiga das idades, né, já dizia, né, que esses mestres vêm repetindo de vida em vida, né? Todos os mestres vêm falando essas coisas pra gente, né? Mas vamos lá. Então, para começar o assunto de hoje, queria só ressaltar mais um aspecto dessa questão do pensamento nosso, né? O professor ele falava assim que a inteligência é o espírito de Deus no homem. Essa frase ela é muito importante na nossa iniciação. A inteligência é o espírito de Deus no homem. Que ela junta com uma outra questão que a gente também sabe, que é aquela coisa, o homem é feito à imagem e à semelhança de Deus. Por que a gente é a imagem e a semelhança de Deus, né? Não fisicamente, não esteticamente. A gente tem um aspecto da divindade também na nossa matemática divina, na nossa geometria, mas o principal aspecto da gente ser a semelhança de Deus é a mente. É porque o homem, ele é possuidor do mental, ele cria mentalmente. Então, o mental é aquilo que mais nos assemelha a Deus. É aquela parte de Deus que só tem nos nossos veículos. Dos animais para baixo, ninguém tem essa centelha da mente.
Então, o homem como um criador, você vê assim, a importância que a gente deve dar à nossa mente, a importância que a gente deve dar aos pensamentos, né? Porque essa é a nossa maior habilidade, e é inclusive a faculdade que movimenta, como o Bené estava falando ali, né, de forma na magia, né, os elementos da natureza. O que em nós que é superior a esses elementos da natureza? A mente. A mente é que faz a gente ser uma hierarquia superior à natureza. Quando eu digo a natureza, os minerais, os vegetais e os animais, tá? Porque tudo é natureza, até a gente é natureza, né? Mas nós somos um elemento superior nessa natureza, por causa da mente. Então, por que a Sociedade Brasileira de Eubiose começa lá no Rio de Janeiro como Sociedade Dharana, Sociedade Mental Espiritualista, né? E todas as práticas que a gente faz são práticas mentais, né? De mentalização e de coisas. Porque a gente sabe que esse é o elemento mais importante na gente. E é isso que a gente está refinando. O que a gente está refinando é esse elemento, que vai transcender de uma mentalidade concreta para uma mentalidade abstrata, que já captura elementos de quarta dimensão. Disso daí vai para a intuição, que é esse contato direto com a verdade, que é a outra faculdade depois desse mental abstrato. Então, veja, tudo está nesse caminho de desenvolvimento da mente. É através disso, não da mente concreta, tá? Não vamos confundir da mente concreta, do ego, dessa personalidade, não disso. Mas da mente como fenômeno que é a própria consciência da divindade se refletindo em um veículo, que no nosso caso aqui é o veículo físico, né? Veículo humano, material, aqui nesse planeta. Muito bem. O Buda, Siddhartha Gautama, quando ele era um príncipe, né, e ele vivia no palácio, ele nunca tinha visto a maldade, nunca tinha visto a doença, nunca tinha visto a velhice. Nada de ruim ele tinha visto enquanto ele vivia no palácio. Um dia, ele foge do palácio e vai até as ruas, né, da cidade. Quando ele chega nas ruas da cidade, ele se depara com tudo isso. Ele vê a doença, ele vê a velhice, ele vê a pobreza. E aí ele fala, meu Deus, como que eu nunca tinha visto isso, né? Que mazela horrorosa é essa? Como é que pode? Por que essas pessoas sofrem desse jeito? Isso incomoda ele profundamente. E isso que eu estou falando aqui é um resumo do resumo do resumo, tá? Só para a gente não perder muito tempo na história do Siddhartha, só para a gente entender uma lógica do que aconteceu com ele. Então, quando isso incomoda ele profundamente, ele decide que ele não voltaria mais à condição de viver num palácio, com tudo atendido, num castelo, enquanto a humanidade não encontrasse a cura para todos aqueles males. E ele resolve procurar essa cura. O que a gente vai fazer para extirpar a dor do mundo, extirpar a dor dos seres humanos, não ter mais isso tudo aqui? E quando ele se dedica a meditar sobre isso, a meditação toda dele foi sobre isso, sobre o sofrimento humano e sobre como que a gente ia extirpar o sofrimento humano. Ele chega a uma conclusão que é o seguinte: todo o sofrimento humano é fruto de avidya. Avidya é a ignorância, assim como vidya é o conhecimento. Vidya é a sabedoria, é mais que o conhecimento, é a sabedoria, né, divina. Então ele fala, o ser humano sofre porque ele não tem conhecimento da verdade, ele desconhece a verdade. Se ele não fosse ignorante da verdade, ele não sofreria. Ele não faria escolhas ruins, ele não escolheria remar contra a própria natureza, entendeu? E acabar sofrendo. E assim vai. E aí ele resume dessa forma. E qual que é o remédio, então, para a humanidade? A verdade. O professor tinha uma outra frase que ele falava, né? Vitam impendere vero, né? Que era uma vida inteira em busca da verdade. E outra ainda que ele falava, a busca da verdade é o mais elevado de todos os ideais humanos. O que o professor estava falando? Só confirmando o que o Siddhartha já tinha falado. E a mesma coisa que o Cristo falou. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará de todo o sofrimento, de todo o problema. Quer falar alguma coisa, Jéssica? Vi que você... Tô só seguindo o raciocínio aqui. Eu vou liberar aqui palavras, tô só puxando uma linha de raciocínio para a gente conversar à vontade, tá? Então, assim, primeira coisa é isso, descobrir que a verdade é a nossa único caminho de salvação.
E aí surge uma outra questão que é: quem é que tem essa verdade? Aonde que está essa verdade? Ah, mas aí cada um pode acreditar na verdade que quiser. Não, se cada um puder acreditar no que quiser, não é verdade. A verdade só pode ser verdade se só for uma. Se cada um puder ter a sua, não é verdade. Aí é cada um escolhendo o seu. Então, o fato é que existe uma verdade última das coisas. Por que que existe? Porque tudo veio de um lugar só. Porque tudo foi criado por uma única consciência criadora e tudo, e foi criado de uma forma específica. Quando a gente começa a entender os termos dessa criação, começa a entender a forma que esse criador projetou essas coisas, né, a gente começa a se aproximar daquilo que a gente chama da verdade. E existe uma ciência, né, que é como se fosse a síntese dessa verdade, que é aquilo que foi chamado, né, de sabedoria divina, teosofia, no Oriente chamava de Gupta Vidya, né? Hoje a gente chama a nossa iniciação como sabedoria iniciática das idades. Então, o que é essa sabedoria iniciática das idades? É a ciência dos Jinas, é a ciência dos deuses, é a ciência daquela humanidade que está à frente da nossa. Assim como nós estamos à frente dos animais, existe uma humanidade que está à frente da nossa, que já superou todas essas etapas que a gente está passando aqui hoje. E essa humanidade à frente da nossa convivia conosco até a Atlântida. Até a Atlântida, essa humanidade à frente da nossa, essa hierarquia superior, vivia conosco. Então os homens viviam com os deuses. E isso era o conhecimento corrente. O que a gente aprendia na escola na Atlântida? Gupta Vidya. Por que a gente não aprende mais? Porque mudou. Porque a gente teve um fenômeno, né, de separação dos homens e dos deuses. E aí a gente passou a ter uma sabedoria humana e uma ciência humana e uma sabedoria oculta e uma ciência oculta, que é essa ciência avançada. Por que os homens não podem mais ter acesso direto a essa sabedoria? Porque conhecimento é poder, gente. Quando os homens tiveram acesso a esse conhecimento na Atlântida, o que eles fizeram? Usaram mal esse conhecimento. Usaram esse conhecimento para destruição, usaram esse conhecimento para atacar uns aos outros, ao ponto que o homem arrancou um pedaço da Lua e trouxe o pedaço da Lua aqui para a face da Terra para danificar, para atacar uns aos outros, né? Afundou a Atlântida, afundou a Ilha de Poseidones, afundou tudo. Então, assim, era tão poderoso esse conhecimento, né, que eles tinham disco voador, que eles tinham energias que a gente não conhece, tinha uma série de coisas que a gente não pôde mais deter esse conhecimento. Porque a gente não saberia como usar isso. Seria como dar uma faca para uma criança. Quando você fala que arrancou um pedaço da lua, seria... A Gilmara geralmente traz ou faz uma analogia, mas no que sentido? Né? Físico. A Gilmara é mais simplinha, né? Ela dá uns exemplos. Não, quando o pai às vezes fala umas palavras assim, né, que ficam mais abstratas, e daí eu perguntei, falei, mas será que em que sentido que é, né, que seria? Não, mas sentido verdadeiro mesmo, eles usavam um raio, né, que eles conseguiam canalizar uma energia da Lua e tudo, chegou um ponto que eles fizeram tanta coisa que eles arrancaram um pedaço, caiu um asteroide aqui que afundou a Atlântida. Eu achei que tinha sido por água? Sim, mas bateu e aí engoliu. Inunda. Quando esse asteroide bateu lá em Poseidones, aí engoliu tudo, entendeu? A água foi e cobriu o resto. E grande parte da água que tem aqui no planeta Terra é vinda desse outro planeta que era a Lua. Então, imagina, cai, faz todo uma mexida no planeta Terra e também fica tudo suspenso no ar. Então, teve a chuva, assim, são várias teorias que falam sobre a Arca de Noé, todo o processo de inundação que teve, né? E agora, cientificamente, acho que foi em 2016 ou 2015, que os geólogos chegaram à conclusão que houve realmente uma inundação a nível global, porque geologicamente tem várias partes da superfície terrestre
que tem uma camada, e essa camada datada lá, elas coincidem. E também na Gilgamesh também fala sobre isso. Os sumérios têm uma tábua muito antiga, uma das mais antigas, também tem esse relato dessa inundação. Na China tem os indígenas, os aborígenes, tem os nativos norte-americanos, todos eles têm essa lenda sobre essa inundação. E daí, baseado nessa questão histórica e também na datação geográfica, então agora vai ser modificado, vai ser acrescentado isso, mas isso vai demorar um tempão até chegar à sala de aula, né? Mas, só para concluir esse raciocínio, então, para a gente entrar aqui nessa conversa, o que aconteceu, então, depois que a Atlântida, né, interioriza, né, os mundos, né, e a gente separa a humanidade da divindade, é que esse conhecimento direto, esse conhecimento dessa ciência direta, ele fica, né, vai sendo trazido aos poucos aqui para a face da Terra. E aí começa, né, quando a civilização começa na Índia, lá, né, na meseta do Pamir, aí a Índia começa com aquele impulso grande, você vê que tem seres de grande consciência, ainda era muito conhecimento atlante ainda na Índia, né, porque no Vishnu Purana, naqueles livros antigos de 20 mil anos, já falava de disco voador, já falava dessas coisas todas. É como se ali fosse tão próximo da queda da Atlântida, daquele povo que foi para lá, que aquele conhecimento ainda era Atlante, ainda era um conhecimento que tinha muito do conhecimento Atlante ali, por isso que era tão forte aquele conhecimento de espiritualidade, dessa coisa toda que eles já falavam desde aquela época. No Egito, também, que é a sequência da Índia, entendeu? Então, o que eu quero lembrar disso daí? Que na meseta do Pamir, na Índia, o Manu traz o código, né, o código dos 10 mandamentos do Manu primordial, que foi o primeiro código de lei e foi a primeira instrução que a divindade deu para a nossa humanidade, para a raça ariana, quando eles falaram assim, olha, se vocês cumprirem pelo menos esses 10 mandamentos aqui, a gente vai evitar que a humanidade tenha outra catástrofe como aconteceu com a catástrofe Atlântica. Esse é o primeiro código, a primeira orientação que a divindade vai dar para esse novo ciclo da raça ariana. E logo depois dão todo aquele conhecimento, né, daqueles livros sagrados, do Vishnu Purana, Mahabharata, né, o Bhagavad Gita, aqueles conhecimento todo que veio da Índia. Aquilo tudo é uma tradução, é uma forma de tradução dessa sabedoria Atlântida, dessa sabedoria Gina, tá? Logo depois, no Egito, a gente vem conhecimento arcano com Hermés. Então, Hermés traz os arcanos, né, faz a tábua esmeraldina, traz aquele conhecimento todo vinculado àquele conhecimento profundo, que era o conhecimento da Gupta Vidya também. Então, a humanidade tinha, de tempos em tempos, um ser desse que vinha e dava aquele impulso de novo a esse conhecimento, que renovava esse conhecimento da sabedoria iniciática numa linguagem que o povo daquela época pudesse compreender. E é engraçado que na Índia e no Egito, esse conhecimento ele era quase o conhecimento puro, na sua pureza como ele era. Por isso que a gente chama de conhecimento arcano. Era um conhecimento que era dado numa linguagem simbólica, né? Por Hermés, por exemplo, a tábua esmeraldina não era escrita em linguagem comum, era escrita em linguagem simbólica. Era uma linguagem divina, que a gente poderia chamar de Sensar, né? Então, essa linguagem arcana, ela fica depois nos arcanos do tarô. Esses arcanos vão pros baralhos, né, de adivinhação, e esse próprio conhecimento hermético é o que embasa todo o conhecimento hebraico, e depois do hebraico as leis hebraicas, aí vem o decálogo de Moisés. O que a gente precisa entender? Que todo o conhecimento humano que a gente tem hoje veio dessa origem, veio dessa sabedoria dos deuses. Só que ele foi se derivando, ele foi ganhando novas roupagens a cada povo, a cada mestre que vinha e dava aquela revelação de novo. E o que é revelar, né? Revelar, né? Velar de novo, né? De outra forma, né? É outro véu que se passa naquela mesma verdade. O que quer dizer que a verdade não está na sua pureza, né? Porque senão não teria véu nenhum. Mas quando está revelando é porque é uma nova forma de apresentar aquela verdade para aquele outro povo. Então, o que eu queria só soltar como primeira ideia dessa conversa
Era isso, a gente entender que essa sabedoria, entendeu, é a grande síntese da verdade, entendeu, que os deuses guardam, e que a gente vai entrando em contato com ela de formas diferentes, a cada época, né? O Cristo fala, né? Eu trago a boa nova, né? O Evangelho é a boa nova. Eu venho para, novamente, né? Acertar aqueles aspectos da verdade que a gente se perdeu e tudo mais. Então, é isso que vem acontecendo de tempos em tempos, né? Mas existe uma ciência, uma sabedoria, né? Direta desse conhecimento. E a iniciação, ela trabalha elementos dessa sabedoria direta. A gente já começa a entrar em contato com essa linguagem direta, essa linguagem pura, né? Então, essa é a grande diferença do conhecimento iniciático. E por isso que não é um conhecimento teórico, não é um conhecimento que a gente pode ler e aprendeu e acabou e pronto. Não. Aquilo ali é um conhecimento vivo, é um conhecimento transformador, é um conhecimento que traz aspectos da verdade que começam a modificar a gente. Daí, como o Bené falou, a gente vira um laboratório, né, dessa verdade, a nossa vida vira, a gente começa a interpretar o mundo e começa a fazer as conexões, né, então tudo começa a ganhar uma dinâmica diferente quando a gente está metabolizando esse conhecimento, essa sabedoria na gente. E isso é a iniciação, isso é o processo da iniciação. Então, às vezes quando alguém pergunta para as pessoas o que é essa sabedoria das idades, o que é Gupta Vidya, né, que importância tem isso, né? Dá para entender agora? Desde a fala do Buda lá, das falas do professor Henrique, entendeu? E da certeza de que esse foi o conhecimento que constituiu todo o conhecimento humano até hoje. Mas nós entramos em contato com essa ciência de uma forma muito especial na iniciação, onde a gente entra em contato direto com esses aspectos. Era isso. Fala alguma coisa, Jéssica? De direito, algo assim? Chegar para apresentar, por exemplo, os conhecimentos da eubiose para alguém, né? E eu não sei, parece que hoje, por exemplo, a visão que eu tenho, né, é diferente, sei lá, dos 4, 5 anos atrás. Parece que foi, como é que é, passado um pano, assim, tá ficando menos, cada vez menos embaçado, mas ainda tá bem embaçado, né? Já deixo bem claro nisso. Mas parece que talvez, para algumas pessoas, talvez não seja, nessa encarnação, não sei como é que funciona, né? Seria isso? Quando você for falar de eubiose para alguém que não é da eubiose, qual a linguagem que você vai ter que usar? É comum, né? Seria isso? Se você for tentar falar essa linguagem que a gente está tratando aqui com a pessoa que não está nesse processo aqui, não vai dar pé. Vai. Sim. O que a gente tem que começar a entender é isso, é que existem duas formas, né, duas linguagens. Né? A Gilmara estava falando ali, existem pesquisas científicas que já comprovam, não sei o que e tal, que a camada de água veio, não sei o que. A pessoa lá de fora, ela está com essa linguagem. Ela não está falando de conhecimento arcano, quem foi Hermes Trismegisto, Tábua Esmeraldina, e a pessoa não tá nem aí para esses troços nossos aqui, entendeu? Não tem nem ideia, né, do que está acontecendo. Não vai fazer sentido nenhum. Agora, tem elementos das coisas que a gente fala aqui que são muito simples, muito tranquilos de entender, entendeu? Que o raciocínio das pessoas lá de fora vão conseguir entender que faz muito sentido o que a gente está dizendo. Mas a gente tem que usar uma linguagem cultural, uma linguagem ligada à cultura humana para tratar lá fora. E essa linguagem simbólica, essa linguagem sintética, essa linguagem mais iniciática, ela pode ser tratada aqui, com a gente. Tem outra coisa também. Pode seguir. Que eu achei interessante ali durante a fala, dessa questão de trazer na prática, fazer esse metabolismo. É exatamente o que o professor falou, assim, desenvolveu a nossa inteligência e trazer essa verdade. E é muito interessante, porque na nossa fala inicial, conversando sobre as coisas que ocorreram essa semana, e daí trazendo, é revelado, sabe, é até assustador, que daí vem, assim, você não tinha visto a verdade ainda, acontece na sua vida, as sincronicidades, a vida está conversando com você a cada minuto, e a criatura fica teimando em não enxergar a verdade. Às vezes a vida tem que dar uns chacoalhões para verificar
e para você conseguir enxergar essa verdade, esse véu que vai sendo tirado de você a cada pouco, ou limpando a vidraça para não ficar tão embaçado, mas a verdade está sendo revelada a cada minuto para a gente, e é interessante, assim, ó, para mim, a pessoinha, assim, ó, é até assustador, assim, meu Deus, estava ali, ó, aconteceu isso, ligar é ver, mas eu acho que a gente passa muito tempo em avidia mesmo, tentando não enxergar a verdade, porque isso denota mudanças, daí denota posicionamentos diferentes, para você colocar em prática mesmo, como o exemplo assim, de você, como você vai colocar isso em prática no seu dia a dia. Se por acaso você precisar ser um pedreiro, você vai ter que bater massa, você tem que se mudar aquilo que realmente para você fazer. E a vida está sempre mostrando os caminhos que você tem para fazer, ou de karma, ou de dharma, e usando a verdade, entrando em contato com a verdade, para conseguir enxergar isso, é maravilhoso, mas é ao mesmo tempo assustador. Lembrei o que era, gente. Era só para falar para Jéssica que, por exemplo, Jéssica, quando a gente fala assim, as pessoas lá fora não estão entendendo nada disso, não sei o que e tal. Veja, cada momento que vai passando, as almas estão cada vez mais preparadas para entrar em contato com essa verdade. Inclusive, a cada ciclo que se fecha, né, tem ciclos que se fecham, que algumas almas nem podem reencarnar mais para poder continuar o processo de evolução. Só aquelas que estão prontas para aquele momento da verdade que podem voltar. Então, assim, a ideia que nós temos é que, principalmente o Brasil, né, que é um lugar muito especial, né, que muitas almas de valor vieram nascer aqui e tudo, a gente não vai ter que fazer tanto esforço, Jéssica, para que as pessoas percebam esses aspectos da verdade. Porque isso já está dentro delas. Então, assim, por mais que não seja essa linguagem iniciática, mas o valor já está lá. São almas de valor. São almas que já percorreram esse caminho em muitas vidas. Então, elas têm as tendências, elas têm as escandas lá dentro, sabe? O que precisa é só a gente ajudar a ativar isso nelas. Então, assim, esse mais ou menos que é o trabalho, entendeu? O trabalho talvez não seja trazer todo mundo para essa linguagem, mas trazer todo mundo para uma ação condizente com o momento que a gente está vivendo, para a consciência que precisa vibrar agora. E isso é possível fazer, sim. Eu acho que é um desafio para essa nova geração que tá vindo. Ela vem com uma potencialidade muito grande, mas, ao mesmo tempo, a geração que embasa isso é desafiada a conseguir lidar com seres com tanta potência também, e isso tá gerando alguns atritos, algumas dificuldades nesse processo. Eu vejo muitos pais anestesiando os filhos, assim, dando, falando assim, fica aí no joguinho, assiste isso daqui, fica no computador, para não incomodar, né? Porque ao se deparar com isso, com esses novos seres, ele vai ser desafiado a também metabolizar em si mesmo, aí com outro patamar, e também dar base para esses novos seres para poder evoluírem, né? E não é tarefa fácil. Estava lembrando, enquanto vocês estavam comentando, né, que essa nova linguagem que a gente vai encontrando para dialogar com a humanidade, ela é conhecida como a linguagem de Ararat, né, araratiana, né, que é os cadetes de Ararat. A função dele é a cultura, né, trabalhar dentro, na verdade é dentro da educação, né, o caráter e a cultura, trazer agora uma nova linguagem e adaptando, ficar numa linguagem mais ou menos intermediária entre a iniciática e a humana, fazer uma adaptação gradual enquanto as pessoas estão nessa fase de transição, porque aqueles membros,
aqueles seres de valor, né, que nasceram na face da Terra, que já foram considerados aptos por um novo ciclo, eles vão sentir, vão perceber isso e vai abrir e vão poder se aproximar talvez até da escola iniciática de JHS, né, ou não, mas eles já vão estar mais... e aí eu estava lembrando do Salmo 155, né, que é até bem curtinho, que fala assim, eu vou até ler aqui. Ó meu Deus e Senhor, que estás em meu interior, permite que todos aqueles que foram tidos como salvos no último julgamento de 21 de março de 1956 identifiquem-se com o meu Deus, identificando-se ao mesmo tempo com o Deus único e verdadeiro, a fim de que possam seguir a marcha triunfal dos dois avatares do ciclo de Aquários, Maitreya e Mitradeva, no presente ciclo da evolução humana. Glória a Deus, aos seus anjos e às suas hierarquias criadoras. Glória a Rabi Muni na montanha Moreb e Arabel no monte Ararat. Do mesmo modo, seja glorificada a Agartha como centro de radiações espirituais para todo o orbe terráqueo. Então, esse comentário que o Gustavo fez, né, que há uma parte da humanidade que nem mais pode, chegou um tempo que não tem mais o direito de reencarnar. Então, estarão se reencarnando aqueles que foram julgados aptos para o novo ciclo. Então, quer dizer que essa nova geração é uma geração realmente, vamos supor, uma nova sementeira de ouro, né, que está vindo. E a responsabilidade de quem está numa escola iniciática é bastante interessante refletir sobre isso, né? Porque tinha um momento lá que havia no portal do templo um anjo, né, com uma espada com a ponta para baixo para impedir a entrada para a obra de seres que não tinham mais... que dizem que houve um momento que havia uma multidão de almas querendo se aproximar da obra, só que não tinha vibração suficiente para isso. É mais ou menos isso que eu ouvi, não sei se vocês quiserem comentar sobre isso. Com certeza, tudo isso que você falou é em cima do que a gente estava dizendo. O próprio Salmo 155, maravilhoso, né? Dava um estudo inteiro para a gente falar vários dias só desse Salmo, tão maravilhoso que é. Mas, sobre essa geração e a cultura, eu queria só lembrar uma questão do Vidal. O Vidal foi o grão-instrutor da obra escolhido pelo professor, tá? Quando o professor estava vivo, ele falou, quem vai instruir a juventude é o Vidal. O Vidal era o grão-instrutor, era o grão-templário, era o mordomo do templo, ele era tudo. Então, o Vidal, ele falava isso. Você sabe como é que o Vidal ensinava os meninos, Bené? Na época, quando ele falava de iniciação para eles? Não, agora eu não recordo. Tem alguns pontos de vista, mas que eu andei lendo e ouvindo, mas nesse momento eu não... Então, vou te contar coisas que a gente poderia aprender muito no momento presente se a gente lembrasse a nossa história. Por exemplo, o Vidal, ele pedia para os meninos, ele fazia resumo para os meninos dos best-sellers da época. Ele pegava os livros todos que estavam sendo best-sellers, aí ele lia os livros e fazia uns resumos para eles entenderem o que o mundo estava pensando naquela época. Então, o Vidal não ficava ensinando só Atlântida, só Gupta Vidya, só essas coisas para os meninos, não. Ele pegava os livros da atualidade e conversava com eles. Quando alguém conversava com esses meninos, eles sabiam o que eram os livros que estavam sendo lidos, eles sabiam qual era a conversa que estava acontecendo, eles falavam sobre ciência, sobre as descobertas da ciência, né? Então, era muito cultural, e por isso que o Vidal batia nessa tecla. Ele falava, os cadetes do Ararat precisam se esmerar na linguagem, e a linguagem é cultura, porque nós temos a revelação, mas como que nós vamos comunicar isso ao mundo? Esse é o segredo. E não tem outra forma que não a gente entrar em contato com aquilo que a própria humanidade está produzindo, que também é avatárico. A voz do povo é a voz de Deus.
O que esse povo todo está escrevendo aí fora, está descobrindo aí fora na ciência, está fazendo nas artes, também é uma expressão da divindade. E mostra em que patamar que a consciência da humanidade está. Se a gente entender em que patamar que a consciência está, a gente vai ter uma linguagem que seja possível de comunicação com eles. Então, esse é um dos segredos que tem a ver com a gente falar para fora, Jéssica. Falar com o mundo, sabe? Porque nós vamos descobrir coisas na nossa iniciação que são tão avançadas que a gente não pode nem esperar que nessa vida a gente vai conseguir trocar com alguém lá de fora. Nem espere isso, porque não vamos. O professor, ele falava outra coisa também interessante. Ele falava assim, a doutrina secreta de Blavatsky vai ser a Bíblia de 3005. E aquilo que ele veio trazer é muito mais avançado do que a doutrina da Blavatsky. Então, assim, se a Blavatsky vai ser entendida e compreendida de forma geral na população lá para 3005, imagina ele. Quando que ele será compreendido? Então é isso. Agora, isso faz com que a gente... então, para que eu vou saber isso tudo agora se eu não vou falar com ninguém, não sei o quê? Não, não é isso. A nossa consciência já está avançando para além desse processo que a gente está vivenciando agora. Mas isso ajuda a gente a puxar os outros, pelo menos para o status que tem que estar agora. Pelo menos para o nível de consciência do ciclo atual. E é isso. Não é nada muito complexo e nada disso, não. É uma coisa assim que a gente vai entrando em contato e aquilo vai fazendo sentido e aquilo vai transformando a gente e a gente vai tentando comunicar minimamente isso com os outros, para a gente não virar uma ilha também, né? Não ficar aqui... Senão a gente vira uma ilha chambalina aqui, né? Sociedade Brasileira de Obiose. E aí também não vamos conseguir fazer essa ponte entre os dois mundos, né? A gente tem que ser uma ponte, né? E o difícil é ser cano 12, né? Comunicar, fazer todo esse processo. É isso. O Cortella veio a Cascavel esses tempos atrás e eu tive o privilégio de conversar com ele. Uma pessoa assim, incrível, assim, uma simplicidade. Inclusive, ele tem uma prima chamada Gilmara, tá? Que ele nasceu aqui próximo a Maringá. Nós temos um papo muito longo, assim, ó, vimos que temos várias coisas em comum, inclusive a questão da simplicidade. E ele sempre fala uma questão interessante, que daí me fez lembrar esse desafio de... sempre quando ele ia dar aula na faculdade, ele gosta de ópera, de música clássica, só que quando ele faz do caminho de casa até a faculdade, onde ele dava aula na USP, ele ia ligando o rádio e escutando aquilo que estava tocando, que os alunos que ele ia dar aula escutavam, porque ele falou assim, para eu ensinar a filosofia, eu tenho que saber onde é que eles estão para eu conseguir levá-los aonde o conhecimento que eu quero repassar na aula que eu preparei. Se eu não sei aonde eles estão, se eu não falo a linguagem deles, eu não consigo trazer eles para perto e para fazer com que esse caminho seja cruzado, porque eu simplesmente não conheço o mundo deles e eles não conhecem o meu mundo. E eu achei isso muito interessante. Então, e é exatamente... Tá vendo aí como não é só o Gustavo que é doido? O Cortella também é doido. Sim. Verdade. E a gente, às vezes, tem essa noção de assim, não vou ficar só e constrói o seu mundo para que o mundo, na verdade, não seja reconhecido. Nós temos que entrar nesse oceano, entrar assim, para ver todas as nuances de todas as coisas que existem no mundo, para estar no mundo, né, e servir a esse mundo, porque senão a gente está aqui só para enfeite. Ô, Gilmara, Oi. Quando a gente faz essa reflexão, será que a gente se dá conta da importância dessa reflexão? Porque, por exemplo, o Buda, né, falou essa questão do quanto que a verdade, né, e a sabedoria era importante, né? E aí a gente fala assim, a maioria das pessoas hoje nem gostam de acreditar que existe uma verdade. Porque ela gosta de acreditar que a verdade é o que ela quiser pensar. Uhum.
Quando você fala assim, tem uma verdade, ela fala assim, para, aí você que vai dizer agora qual que é a verdade, não sei o que e tal, eu quero pensar a verdade que eu quiser, eu sou livre, e cada um tem a sua verdade. Então, assim, só o fato da gente entender e aceitar que existe uma verdade, que a causa que gerou tudo isso é uma causa única, entendeu? E a ordem que existe no universo é a verdade, já é um salto de consciência frente à humanidade toda. Só que eu estou falando entender e aceitar isso. Entender racionalmente e aceitar no coração. Isso como verdade. Que existe uma verdade. Sim. Depois disso, entender que a busca dessa verdade, se ela existe, é o maior dos ideais humanos. Então, isso faz toda a diferença na vida de um ser humano. Isso que a gente falou aqui hoje. Se a gente conseguir refletir só sobre isso, pode mudar a vida de uma pessoa, pode mudar o destino de uma pessoa, entender isso que a gente falou. E pode não acontecer nada também se ela não der atenção a isso. E tá tudo certo, aí vai seguir do jeito que já estava. É fazer esse metabolismo, né? Pensar com o coração e sentir com a mente. Só isso. Simples assim. Simples assim. O professor era muito simples também, né? Genialmente simples. Os gênios sempre são assim, né? Fazem essas coisas minuciosas. É aquela síntese avatárica, né? Que só um avatar pode resumir as coisas dessa forma, né? Igual quando perguntaram para o Cristo, né? E aí, mas tem tanto profeta, tem tanta verdade, tem tanta coisa, no que a gente vai acreditar, né? Ele falou, então é o seguinte, ó, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aqui estão resumidas todas as leis e todos os profetas e toda a verdade. Pronto. Acabou. Uma frase ele resumiu tudo. Tá confuso ainda? Faltou perguntar, tá confuso ainda? Tá aqui, ó, amai a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Bem simplesinho. Acabou. Só um avatar para resumir a lei, os profetas e tudo, o histórico todo, né, em uma frase, né? E isso era para aquela época, tá? Sempre lembrando que aquele avatar foi aquela época, naquele nível de consciência que a humanidade estava. Hoje nós já estamos em outra fase, podemos compreender outros aspectos. Mas só nisso, olha só, é que daí na nossa mente concreta, a gente vai desdobrando aquilo que o Cristo trouxe. Para você amar o teu próximo, você tem que primeiro amar a si mesmo. Para você amar a si mesmo, você tem que saber exatamente quem você é. Você não ama o desconhecido. Você vai ter que se aproximar disso. Então, nós realmente amamos outra pessoa, porque se a gente nem se conhece, e nem se ama, e nem aceita as nossas próprias sombras, as nossas próprias limitações, então a gente ainda está gatinhando, como a Jéssica falou assim, ó, nesse processo de, como humanidade, para fazer aquilo que o Cristo já falou mais de 2000 anos atrás. Simplesmente amar a si próprio e amar o seu próximo. Só isso. Quando você falou amar a si próprio, eu fiquei com medo daquele negócio assim da gente estar como é que é? Amar a si próprio no sentido egoísta, assim, né, e tudo. Porque tem gente que reza o Pai Nosso assim, né, venha a nós o nosso reino, né, seja feita a nossa vontade, né. Aí tem que ter cuidado, porque as pessoas interpretam mal a lei às vezes, né. Verdade. Não, eu tenho a minha vontade. Então tá bom, gente. Eu vou pedir desculpa, não sei se o encontro de vocês pode ser mais longo, mas eu tô com um compromisso aqui, aí eu vou ter que seguir, viu? Tranquilo. Obrigado, tá? Obrigada, Gustavo. Nada. Um abração, muito bom estar com vocês de novo, viu? Um beijo, tudo de bom. Beijo, Gustavo, valeu. É muito legal, né? Só que daí faz pensar, né? Aí sai e deixa a gente assim. Qual que é a frase? E qual seria a frase de hoje? Já que Jesus resumiu lá atrás, qual que seria a frase para hoje? O resumo da ideia. A ideia do Cristo, né? Seria esse processo assim, de amar a Deus sobre todas as coisas. Até o texto que o Benê trouxe, nossa, o Salmo é primoroso. A gente poderia
meditar sobre esse salmo, né? Que eu achei muito importante. E daí a gente pensar em colocar em prática essa questão de amar a Deus sobre todas as coisas, porque nele está esse processo, para que não caia naquilo que o Gustavo falou, de não cair no amor próprio egoísta, né, de fazer só a vontade de... porque às vezes a gente não intui esse bem ao próximo mesmo, esse bem maior da humanidade, e a gente fica usando muita viseira e achando que o bem é só o que eu quero e as coisas que eu sei que são importantes. Até uma coisa que o Benê falou também, da gente não estar com um olhar de crítica para fora, né, Benê? Que você tinha falado da questão de não criticar o outro, né? Porque daí a gente vai vendo o que incomoda no outro, na gente. Você falou alguma coisa assim, né? Eu não lembro, eu tô com dor de cabeça, então tá bem difícil de raciocinar aqui hoje. Que eu comentei, eu lembrei naquele momento, de que com a iniciação, quando a gente vai compreendendo essa mecânica da evolução, da lei, a gente vai percebendo que as coisas negativas que nós trazemos, né, elas não são coisas assim más a princípio, são tendências que nós temos para ser resolvidas, e a gente vai sentindo até a alegria de conseguir ver nossos próprios defeitos, e a gente perde o sentido de ficar olhando o defeito dos outros, né? Porque daí a gente quer se tornar um ser humano melhor, independente das pessoas. A gente começa a compreender que elas também estão tendo dificuldade, assim como a gente tem, até nesse momento, e continuamos a ter dificuldade de reconhecer nossas limitações, e até nossas próprias nidanas que estavam ali, e às vezes estavam na nossa cara e a gente não conseguia ver. E a iniciação faz com que a gente veja isso de uma maneira mais serena. Com o tempo a gente tem tranquilidade para ir sublimando. E mais interessante é sem fazer um esforço, querer tipo, se punir por aqueles erros, né? Simplesmente por admitir que aquilo existe, a gente já começa a perceber que não tem sentido mais agir daquela forma. E aí a sublimação acontece. Porque eu, quando vejo algum defeito em mim, eu não fico feliz em vendo. Eu ainda não estou nesse estágio de evolução. Eu fico muito frustrada e muito brava comigo mesmo. Triste, né? É triste ver isso, sabe? Então, eu ainda não estou nesse patamar assim, de iniciação. Mas então, é algo assim, almejado, assim, é alguma coisa para te ditar e pensar, é para ser assim. Então, se não está sendo assim, eu não estou aceitando nem eu mesmo, então como é que eu vou aceitar o outro, né? Mas é natural. É natural que a gente sinta triste, porque a gente vê, olha para o mestre, né, olha para... E a gente vê que... a gente vê as mazelas que a gente ainda traz, né? E aí, no começo, começa a dar essa sensação desagradável. Mas conforme a gente vai caminhando, a gente vai vendo que, às vezes, temos dificuldade de superar, né? Mas à medida que nós vamos praticando yogas, nós vamos meditando, e nós vamos sendo pacienciosos conosco mesmo, porque a gente não vai apertar um botão e já vai sair transformado no outro dia, né? Então, a gente sabe que só pelo fato de compreender, só pelo fato de admitir que a gente tem que melhorar, já estamos melhor, né? Antes a gente nem admitia, né? Então, mas aí lembrando também, o que eu estava lembrando agora, daquela parte do amar a Deus sobre todas as coisas, próximo como a nós mesmos, daí a Jéssica comentou como é que seria hoje. Uhum. Eu lembrei daquela mensagem que o professor, que ele agora nesse avatar, né, porque na época que ele era o Cristo, agora ele como o JHS, como o Eu também gosto de você. Ai, que linda. Ele como o revelador, né, o anjo da palavra, daí tem um momento que muito, muito forte,
que ele coloca assim: vejo-me diante de um trono, em cima Deus, o manifestado, e embaixo a humanidade. Para servir o primeiro, para amar o primeiro, devo servir a humanidade. Devo servir a humanidade. Então, nessa tradução, eu vejo que, até depois de até procurar, acho que está no Pequeno Oráculo, nessa aí ele traz uma, como é que chama assim, uma elevação na linguagem da compreensão dessa frase do Cristo de amar o próximo e o ser humano. Então ele fala assim: vejo diante-me de um trono, né? Em cima o imanifestado, né? O eterno, e embaixo a humanidade. E ele tá vamos por assim, ele está no ser humano, ele está como se manifestando agora, ele estava como um reflexo de Deus na face da terra, servindo a humanidade. Então ele fala assim: para amar o primeiro, devo servir o segundo, que é a humanidade, que é o reflexo de Deus. A humanidade é o reflexo, como se fosse um espelho, né? Nós somos o espelho de Deus, só que como somos a humanidade, é um espelho invertido. Então, aquele que veio para servir a humanidade é o próprio Avatar, é o próprio Deus, né? Então até ele como ser avatárico, como a manifestação divina na face da Terra, ele expressa dessa forma, né? Então, ele deu para nós um modelo, né? Para servir a Deus, temos que amar. A forma mais imediata é amando a humanidade, servir a humanidade. Verdade. É aquela coisa, né? Está ali à nossa disposição, e é fazer isso de forma consciente. É porque está tão próximo, né? Do que ficar lá, né? O mais difícil, o que a gente pode achar mais difícil, teoricamente parece até romântico, né? Para servir a Deus, servir a humanidade. Para Deus, né? Parece que é até romântico isso, né? Mas na hora da vivenciação, de praticar isso, é mais difícil porque nós olhamos o mundo difícil, as pessoas que nós consideramos complicadas, as confusões hoje que estão acontecendo no mundo, e a gente, às vezes, quando chega na hora H mesmo, onde a gente, na hora dos negócios, na hora de a gente interagir com as pessoas que nos desagradam, na hora de interagir com as pessoas que estão governando o mundo, aí a gente começa a separar: não, esse presta, esse não presta, esse eu gosto, esse eu não gosto, esse eu amo, esse eu não amo. Aí aquela espiritualidade nossa, que nós, dentro da escola, ou dentro da filosofia que a gente acompanha, que a gente está aprendendo, a gente acha que lá a gente está perfeitinho, está redondinho, né? Mas quando chega nessa hora, é que a gente vai perceber aí que vem aquelas nidanas que às vezes a gente acha que já resolveu, mas está ali camufladinha, que nessas horas é só apertar um pouquinho o parafuso que a gente pula alto, né? Verdade. Então, servir a humanidade, desse ponto de vista, não é fácil. Agora, eu penso assim, que ele não quis dizer que a gente deve aceitar tudo que tem, mas compreender que a humanidade está caminhando e ter paciência e ajudar fraternamente as pessoas a também olhar o mundo de maneira diferente. Se a gente for combater, a própria palavra combate já remete a um atrito, né? Um atrito. E agora, se for pela maneira da compreensão e da fraternidade, é mais fácil a gente servir a humanidade. E amar o próximo mais próximo, porque a gente encarna aqui com muitas mazelas, a gente traz muitas lidanas kármicas, a gente está na família que a gente precisa, né? Então, e a gente vai atraindo as pessoas que a gente precisa para poder se polir nesse processo. E se a gente está muitas vezes na negação, se achando assim, ó, a última bolacha do pacote, assim, não sou iniciado, tô até com luzinha, assim, tão brilhante que eu não posso terminar. O restante é Elisa. E nesse aspecto, você olhar com verdade mesmo, com entendimento
sem a negação de colocar mais véu ainda do que nós já temos. Como a Jéssica falou, assim, em vez de você limpar, para você ver com mais nitidez, daí que você suja mais e não consegue enxergar mais nada, né? Depois que se você não enxergar que esse processo é para você se polir, que é para você se melhorar, né, nesse metabolismo que a gente vai fazendo de enxergar no outro. Se eu enxerguei no outro, existe dentro de mim, porque senão eu não enxergaria se aquilo me incomoda muito, se o governo X ou Y, vamos daí, se aquilo me incomoda, aquilo está dentro de mim, assim, então eu posso ter um bolsonarinho, um Lulinha, eu tenho que resolver isso dentro de mim, não fora. Das nossas orientadoras hoje, Mara, eu não consigo tirar as orientadoras na cabeça. Tá com ela ali. Agora tá falando, eu tô só pensando nas orientadoras. Aceita o cargo. Aceita o cargo. Para amar uma criança, vai, né? Assim, tranquilo. Sim. Mas o que eu preciso aprender com isso? O que ela tá me trazendo, né? Que tá acordando em mim, né? Deve ter alguma coisa ali, né? E vamos cavando mais fundo para servir ao Rei do Mundo, aqui dentro, né? Dentro de nós mesmos. Nossa, esse processo de iniciação, a gente só inicia mesmo, porque olha, você vai cavando, assim, não, já deve estar perto do fim, né? E daí você fica meio balepada, faz assim, nossa, já devo estar terminando. Não, relou na casquinha, né? Então, temos muito ainda que fazer. Mas já tomar consciência disso é alguma coisa, né? Começo. Uma coisa bem legal é que quando a gente está mais casca grossa, quando a gente está ainda muito casca grossa, a gente não quer nem que aquele assunto surja, né? Então o espinho é como se fosse uma coisa tão sensível que o mínimo toque parece uma agulha espetando, né? Então falou naquele assunto, vamos supor que fosse política ou fosse qualquer coisa, então pode falar de tudo, mas falou nisso, tocou na ferida mais doída, né? Conforme isso vai ficando mais assim, a gente vai trabalhando isso, vai suavizando, daqui a pouco aquilo surge, a gente consegue olhar para aquilo, às vezes com um pouquinho de resistência e tal, mas com o tempo isso vai suavizando, a gente vai compreendendo, daqui a pouco aquilo fica indiferente, daí vai passando para a neutralidade, mas não significa que neutralidade seria a gente considerar como aquilo um faz de conta, que não existe, né? Que aquilo não existe. Neutralidade é outra coisa, neutralidade é a gente admitir o contrário, né? Admitir a existência, a coexistência do diferente. E assim como o outro também talvez tenha que fazer um esforço danado para admitir a nossa existência, a nossa maneira de ser, né? E essa é a neutralidade. Agora, aí sim, daí o amor surge, mas não é um amor assim, eu amo fulano, eu amo a humanidade porque ela é boa. Não, eu amo porque é Deus evoluindo, né? Cada um no seu nível. Aí, é tipo assim, tem um escorpião. Se fosse pela natureza do escorpião, a gente não ia gostar do escorpião. A gente não vai pegar no escorpião, não é mesmo? Mas ele tem por algum motivo ele está aí, né? Então, e aí e às vezes a gente até protege ele, porque sabe que ele tem alguma utilidade ali no meio ambiente e tal, né? E a gente ama como ama todo, né? Tá tudo em evolução. O dia aquela consciência, grupo que está no escorpião, já não vai ser mais escorpião, já vai ser outra coisa, já vai ser um animal num nível superior de consciência. Um dia, aquela categoria de animais, escorpião, já não vai existir mais, aquele estado de consciência já vai estar num outro nível até chegar no hominal, né? Não quer dizer que o escorpião vai se tornar um homem, mas a consciência experienciou diversos níveis de vibração nos reinos, né? Então, até esse tempo atrás, eu estava meditando sobre essa coisa do animal, dos animais, né, e tal, a alma-grupo. Então, a alma-grupo, à medida que os animais vão evoluindo,
eles vão passando de um grupo de consciência para um outro mais elevado, assim sucessivamente. Desde dos elementos, por exemplo, da natureza, desde os gnomos, né? Os gnomos, a tendência deles é passar para o reino seguinte, né? Passar para Ondina, e assim sucessivamente para os elementais do fogo, que são a salamandra, depois para do ar, e aí passar para os devas, né? Humanos e tal. E assim sucessivamente. A evolução é uma cadeia. O humano, o próximo passo do humano, o desejo de ser humano é angélico, é se tornar a consciência angélica. O desejo, não só o desejo, mas o objetivo da consciência angélica é se tornar semideus, né? O objetivo do semideus é se tornar consciência deificas, né? Quer dizer, plena consciência, né? Então é uma cadeia. Então não tem nada que está fora do lugar, né? Eu caí de novo. Cebola. Oi. O que foi, Elisa? Hã? Ela falou que não estava sentindo, não queria te ver, Gilmar, mas estava pedindo para ir à tua casa esses dias. Ontem ela fica, eu quero ir lá na Gilmar. Vamos sim. Ontem ela falou uma frase de impacto aqui. A mãe falou, você é uma flor, você é uma flor dela, mas ela foi um pouco grossa com a mãe. Ela falou assim, não, eu não sou uma flor, eu sou um ser humano. Muito bem, já estamos com consciência de quem é. É muito lindo acompanhar esse processo de tomada de do ser. Isso não é grosseria, isso realmente é o que é, né? Não deveria ser encarado como algo assim que fosse estranho a nós. Assim, é verdade, você realmente está de parabéns por saber disso. Poucas pessoas sabem disso. Que anda pelo mundo como se fosse animal, né? Ela já sabe que ela é um ser humano. Ela já sabe onde que ela está posicionada ali, né? Verdade, no qual reino, isso é muito importante. Não se perde, né, nesse caminho iniciático que ela já iniciou, né? Eu também com uma professora iniciada, assim, dessa. Não, essa menina é uma benção. Mas também um desafio. Sempre tem que agradecer, porque a maioria das pessoas acha assim que o caminho iniciático é molezinha, senão, quanto mais poder, quanto mais... Eles, então, não. O tio do Homem-Aranha falava assim, ó, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Pura verdade. E como, né? Mas então tá, gente. Obrigado, tá, desculpa, hoje eu não estava muito... Pedir ajuda pro Gustavo, ele também ajudou, não sei, Jéssica. Obrigado a todo mundo por essa ajuda, né? Obrigado. Obrigado. Desculpa. Vai lá, descansa, Gilmar. Eu sei como que é quando tá mal. Tchau para vocês. Tchau, um beijo. Tchau, pai. Tchau, até mais. Pera aí, ó. Oi, dá tchau pro vô, Elisa. Elisa, aqui, ó. Dá tchau pro vô.